noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos. Aqui estamos nós e a pergunta é, queríamos estar noutro sítio? Não, claro que não, pois é aqui mesmo que a magia acontece. Bem-vindos e bem-vindas ao concurso que lhe faz companhia de segunda a sexta nas noites da RTP. Agora, mais uma perguntinha. Ok, tenho uma Patrícia aqui comigo. Patrícia? Claro que tens. Ai meu Deus, aqui está ela. Outra perguntinha. Tenho um público pronto para fazer barulho? Então vamos a isso, meus caros. Eu sou o Vasco Palmeirim. E isto é o... Joker! É o Joker, sim senhor, coisa linda. Estamos a começar mais um Joker e arrancamos sempre desta maneira. É já uma tradição aqui no Joker. Eu, nesta posição aqui, a luzinha a iluminar-me, o público aos gritos, começamos sempre assim. Mas como é que isto acaba? Ninguém sabe. Mas há sempre a chance de acabarmos com confetis a cair aqui na mesa e toda a gente aos gritos. Sinal que damos o prémio máximo, que aqui é sempre de... 50 mil euros, é mesmo isso? E já toda a gente sabe que só uma pessoa neste estúdio é que pode ganhar essa quantia, essa pequena fortuna de 50 mil. E quem é que é o meu concorrente nesta noite? Falamos de alguém que tem 63 anos, é engenheiro civil e faz coleção de figuras do Santo António. O vosso aplauso para o António Matos! António, por aqui, meu caro. Seja bem-vindo ao show. Não me mata o coração, homem! Ah, que seja só disso. António Matos, bem-vindo ao Joker. Como é que o meu amigo se encontra nesta noite? Muito bem. Muito bem. Estou a gostar da experiência. Está a ser bem tratado? Bem tratado. Desde o momento em que entrou neste estúdio? Foi ótimo. Muito bem. Gostou da massagista? Claro que sim. Gostou? Eu não jogava que não era para dizer isso. Não, não. Não pode dizer, Nossa, aqui pronto. não... E diga-me uma coisa, o caviar russo, hein? Estava Incrível, hein? excelente, mas também jogava que não era para dizer. Não, pode falar à vontade, pode falar à vontade. Meu querido António, é uma estreia em concurso, certo? É verdade. Mais 5 segundos de palmas para o nosso António. António, bem-vindo. Obrigado. Já vamos aplaudir o seu filho que está ali, a sua mulher que está ali em cima. Eu quero saber qual o papel da família, da Márcia ou do António, na sua presença aqui, se é que houve algum papel ou se o António, completamente, sim, à vontadinha, pá, eu não preciso que ninguém me empurre, eu vou sozinho à aventura. Não, fui empurrado. E a solução para deixar de ser empurrado, foi inscrever-me. Ok. De outra forma, ela estava sistematicamente a dizer para eu inscrever. Mas porquê? Costuma ver o Joker em casa, manda o seu habitat, Costumamos. acerta. É tudo fácil lá. É tudo Em casa ganha-se sempre uns 50 mil. É sempre. Então vamos lá aplaudir a Márcia. Márcia, muito bem-vinda, que é a mulher do António. E já é hora! Apresenta também oficialmente o nosso António Matos, que é também o Super Joker. Olá, António, bem-vindo. António, rapidamente fala-me de si. É engenheiro civil há quanto tempo e hoje em dia exerce ou trabalha em que área? Ora bem, eu sou engenheiro civil há 40 anos. Sempre trabalhei em empresas ligadas à área da engenharia civil. Neste momento estou a trabalhar com uma empresa da área também de materiais de construção civil e sou responsável pelas empresas internacionais que neste momento são só em África, Cabo Verde, Angola e Moçambique. E obrigou a ir lá? Sim, sistematicamente. Você está sempre a viajar? Uma vez por mês faço uma viagem intercontinental, mais ou menos, em média. Isso é Mas há acumular muitos milhas, hein? Você está cheio de milhas. É verdade, eu fiz 1 milhão de milhas. Fez 1 milhão de milhas. Verdade. Homem, com 1 milhão de milhas, o lounge da TAP devia ter o seu nome, homem. Eu também acho, mas não tiveram em Você consideração. entra no lounge da TAP, passa o cartão. É verdade. Olha, e caem, não são confetis, atiram pétalas de rosa para você andar. 1 milhão de milhas tem este Neste menino. momento só tenho Homem, 600 você devia ir no cockpit a mandar bocas ao piloto, pá. Era o que você devia estar a fazer. Conheço alguns. Olha, António, muito bem-vindo. Além disso, tem uma coleção de... Santo António, figuras em todas as formas. Quantas tem? 3 mil. 3 mil? É. Santo António de qualquer maneira. Tenho Santo Antónios com 2 metros de altura. Santo Antónios... Espera, corta, peraí. Você tem Santo António de 2 metros de altura? Tá, tenho. Em casa? Não nesta, tenho no Brasil. No Brasil? Não. Mas é ótimo, sabe porquê? Porque como não está lá, a pessoa passa e vê, epá, está ali um careca a 2 metros de altura, eu é que não vou. Mas exatamente, é melhor que um cão. Ninguém entra em sua casa. Tá um careca lá, é um matulão. Portanto, e qual é que é o material desse Santo António?
Esse é madeira. É madeira, ok. E depois tem cortiça, se calhar, barro. Todos os tipos. Plasticina. Eu tenho a coleção separada por dois tipos, que é a ordem cronológica e material de que é feito. Sim, Portanto, sim. E como é que começou esse amor pelo Santo António? eu sou António. Obviamente que sim. Pronto. E foi só uma competição entre mim e o santo, quem é que era mais santo. António e António, bem-vindos ao Joker. Como é que isto funciona? Acho que toda a gente já sabe, mas eu gosto sempre de recordar, porque gosto sempre de pensar que alguém pode estar a ver o Joker pela primeira vez. Olá, muito boa noite. Como é que isto acontece tudo? Eu explico. 12 perguntinhas que eu faço e tem 7 Jokers de entrada. Ali estão eles, 7 ajudas. O Joker é uma ajuda, o Joker é uma forma de retirar opções da lista de hipóteses que cada pergunta tem. Carrega no botão e usa 1, 2 ou 3 Jokers. É dar-me aquelas duas opções, como bem sabe, o Joker trabalha. Ao lado da Torre dos Jokers temos a nossa Torre do Dinheiro e vamos do 0 até aos 50 mil euros. Ponto de partida. O jogo começa com o António lá em baixo no 0. E como é que sobe? Com respostas corretas. Cada vez que responder corretamente, vai para o patamar seguinte, and so on, rumo aos 50 mil. A única maneira de ganhar 50 mil é estar lá no final da pergunta 12. Agora, pelo caminho, no seu jogo, o que é que pode acontecer? Respostas erradas. Caso tenha jokers, uma resposta errada faz com que isto aconteça. Perde 3. Se tiver jokers, porque se o jogo levar os jokers todos, então com a torre vazia, uma resposta errada faz com que na outra torre caia 3 patamares e aqui é dinheiro que se perde. Super Joker António vai estar connosco aqui 3 vezes o seu filho, 2 delas rondas bónus e, além disso, pode chamar o seu filho António uma vez no jogo. Quando quiser, da pergunta 1 à pergunta 11, vais querer chamar o meu Super Joker. Carrega no botão, o António vai ter consigo, conversa e chegam a uma resposta. Perfeito. Vamos a isso? Perfeito, vamos Então, lá. Antónios, bem-vindo, boa sorte e vamos lá ganhar dinheiro nessa sua estreia aqui no Joker. Bora lá! Obrigado. Vamos lá começar isto. Primeira pergunta, António, vale 200 euros. E a sua primeira pergunta do Joker é a seguinte. Qual destes substantivos é sinónimo de rispidez? Brandura, severidade, prudência ou zelo? Rispidez. Muito bem. Ora bem, parece-me que não é brandura, talvez estejamos exatamente ao contrário. Prudência também não tem nada a ver com rapidez, zelo também não ser o Z do princípio e o Z do final da outra palavra. Eu iria para severidade. Severidade? Exatamente. Então vamos bloquear a resposta severidade. Rispidez. Portanto, António, pegando na sua resposta, alguém ríspido é alguém severo. Severo. Não é alguém brando. Não parece. Parece-lhe o contrário até, não é? Exatamente. Então retiramos brandura. Prudência. Também parece que não tem a ver com isto. Pois não. E zelo. É como eu disse, a única semelhança que eu vejo ali é o Z do princípio de zelo do zelo com o final do rispidez. É a única coisa que eu brincando com o assunto, como é evidente. A rispidez acaba em Z. E esta Zelo começa com Z. Uma liga à outra. A resposta, severidade. Está certíssima. Muito bem, António. Arrancamos com a resposta certa logo na pergunta 1 e vamos à pergunta 2 com a certeza de que, no que toca ao Departamento das Ajudas, tudo está na mesma. Pergunta 2, para 500. A pergunta é a seguinte. Em 2024, Yuri Leitão e Rui Oliveira ganharam a medalha de ouro olímpica em voleibol de praia, ciclismo de pista, saltos ornamentais ou ténis de mesa. Ora bem, Ganhámos o ouro. ganhámos o ouro. O Yuri Leitão não é conhecido por ser voleibolista, não estou a ver saltos ornamentais, nunca tivemos nenhum prémio nessa coisa. Eu diria que ciclismo de pista. Vamos bloquear o ciclismo? Vamos, claro, vamos congelar o ciclismo de pista. Vamos bloquear o ciclismo. Bloquear. Só dar aqui uma palavrinha ao outro António. Sorry. O António percebeu que tinha a resposta errada e começou logo ai. Vamos para qual, António? Eu tenho mesmo de dizer. Tens. O que é que eu disse? Voleibol de praia. Opa, para aqui. Eu estava a pensar para trás, desculpa. E mesmo assim, pensando para trás, nunca chegámos a Pois não. ganhar. É verdade. 2 vezes seguidas, o Maio e o Branha ficaram em 4º lugar. Verdade. Pois que Yuri Leitão tornou-se, nos últimos Jogos Olímpicos, no único atleta português a alcançar 2 medalhas nos únicos Jogos.
Exatamente. Tinha conseguido a prata em Omnium É. e depois conseguiu o ouro na disciplina de Madison. É. Madison Square Garden. É a origem. É a origem. Eu sei. É a origem. A resposta está certíssima, muito bem. Ciclismo de pista. Engraçado. Aqui temos a imagem dos dois e já agora a recepção que os amigos e a família conseguiram dar ao Yuri e ao Rui foi espetacular, foi maravilhoso. E que bom é não ser só futebol. É verdade. Fico sempre É muito verdade. contente com isso. É O verdade. futebol move, obviamente, milhões. Claro. Mas, de repente, estes dois rapazes, estes dois jovens, terem É verdade. todo um país basicamente a aplaudir e a dizer obrigado pelo seu trabalho, é maravilhoso. E a conhecer uma modalidade que não se conhece. Temos- A gente nem sabe que tem uma pista. Temos uma pista. Temos uma, mas não se, a maior Na parte das pessoas não Nadia. sabe. Exatamente. Na Nadia. Na Nadia. E que acho que foi criticadíssima. Exato, Quando era um alguém elefante- teve a era um ideia. elefante branco, era um Exatamente. elefante Agora finalmente há aqui resultados. mesmo. E parabéns ao Yuri e parabéns ao Rui. E parabéns ao António, que deu mais uma resposta certa. Pergunta 2. Temos o António nos 500 euros e temos, nesta altura, além dos 7 jokers, o António Filho como super joker. Um aplauso para o António Matos. Olá, António, bem-vindo. Vamos esquecer esta. Já passou. Não, eu já esqueci. passou. Como diz o outro, nem vou tentar justificar. Vale a pena. Caríssimo António, fala-me, vens de onde, fazes o quê? Então, eu venho de Carnaxide, sou responsável de qualidade, segurança e ambiente numa empresa que faz gestão de facilities, Muito portanto, bem. facility management. Muito bem. E estou neste momento como responsável europeu de um dos nossos clientes, que está a ser uma experiência fenomenal. Responsável europeu. Exato. Portanto, porque também viajas de um lado para o outro. também viajo de um lado para o outro. Ó Márcia, o que é que se passa com isto? Vocês só gostam de viajar? Não, eu por acaso até viajar nem é propriamente um dos meus grandes gostos, vou já admitir. A sério, sofres muito? Não, não sofro. Sofrer também não sofro. Calma, Sim. não chegamos a isso. O meu pai, por exemplo, é uma pessoa que já foi a muito mais sítios que eu e já teve muito mais experiência internacional, obviamente, que O eu. próximo avião da TAP vai se chamar António António Matos. Matos, Atenção, sim, não é? sem dúvida, já lá está. Sim. E dá para os dois. por isso Óbvio. é Quando perfeito. entrares nesse, já sabes, este aqui é meu. Este é meu, exatamente. Mesmo que seja dele, digo que é meu. Acho bem. Olha, família, como é que está a tua família? Epá, espero que esteja bem. Sim. Neste momento, eu tenho um par de gêmeos. Ah, O maravilha. António e o Henrique. António. Mais um António? Mais um António. É para confundir. Nós Claro. gostamos de confundir a coisa. Portanto, é o António e é o Henrique. Sim. Já agora o Henrique é pelo lado do meu sogro. Muito que é bem. para fazer aqui também algum sentido. Ah, muito e bem. a minha querida mulher Cátia, que também está, se tudo correr bem, a cuidar deles e que não estejam numa grande festa lá em casa sem mim. Ou então, se tiverem a fazer uma grande festa, pá, que também seja uma festa E que com... seja uma festa como Tu deve chegas ser. a casa e ainda aproveitas. Ainda aproveito. Agora, António, porquê o seu filho António como super joker? Porque não a sua mulher? Porque não outra pessoa qualquer? Bom, ele para já penso que pode-me complementar em algumas falhas que eu tenho. Jogos Olímpicos não vamos contar com ele, Não, está bem? Ok. eu também tinha a certeza disso. Mas de qualquer das formas também porque eu acho que eu queria chateá-lo, por um lado, e também sabia que ele ia gostar, por Ok. outro. Portanto, é uma mistura aqui. É aqui um agridoce chatear porque, olha, ao pai não se diz que não, pelo menos digo eu, ele não pensará da mesma maneira. Mas, sobretudo, também dar-lhe a oportunidade de estar nesta experiência, que António, uma estreia? é divertir-nos. Uma estreia total. Ótimo. Pai a estrear-se, filho a estrear-se, Exatamente. que seja uma ótima primeira vez para os dois e daqui a nada pode ser que a coisa compense com 50 mil euros. António, bem-vindo como super joker, que seja uma Obrigado. ótima noite também para ti. Obrigado. Na primeira pergunta fomos à rispidez, na segunda fomos a Paris e na terceira vamos lá ver onde é que a gente vai. O destino, 1000 euros, é quanto vale o salto na Ok. pergunta 3 com uma resposta certa. António, terceira pergunta, com 7 jokers mais o seu filho como super joker, a pergunta é a seguinte. Qual destas ilhas britânicas inspirou o nome de um tipo de cimento? Lundy, Man, Portland ou White? Ok. Percebe de cimentos? É alguma coisinha. Tem que perceber, homem. Alguma coisinha, alguma coisinha. Por isso, exato. Já não utilizo há muito tempo, mas acho que ainda sei o que é o cimento. O que foi o nome dessas ilhas? Não é Landy, não é Man, não é White, é Portland. Cimento Portland é o nome que se dá a esse tipo de cimento. Precisas Portland? de Portland. Posso bloquear o Portland? Pode. Bloqueamos o Portland. Exatamente. Portanto, tudo ilhas, mas apenas um cimento. Exatamente. Não existe o cimento Lundy? Não. Que eu saiba, não. O Pode cimento inventar- Man? Também não. Ilha de Man, não dá. Não. White. Também não. Não, é Portland mesmo. Para confirmar ou desmentir a resposta do António,
Chamemos agora ao jogo a nossa Patrícia. Patrícia, muito boa noite. Boa noite, senti-me na máquina da verdade para Não. confirmar ou desmentir. Vais confirmar ou desmentir? Mas antes, tendo em conta que o António faz coleção de objetos sobre Santo António, malta, vamos aos Santos! Ai, vamos embora, Vamos aos Santos! vamos a Traz a isso. sardinha. Ora bem, mas não são esses Santos. Ora bolas. Ora bem, eu vou dizer o nome, Patrícia, Sim, de 3 pessoas sim. e tu vais dizer-me a que santo ou santa é que os 3 são devotos. É sempre ao mesmo santo ou santa, está bem? Certo. São nomes que existem. E eu pergunto então, Patrícia, a quem são devotos António Xarope, Paulo Antibiótico e Joaquim Supositório? Nossa Senhora dos Remédios. Obrigado, boa noite. Ah, boa. Ai, Tem, aliás, os seus nomes inscritos no altar de Nossa Senhora dos Remédios. claro que sim. Num cimentozinho. Será que é um cimento Portland? Será que é um cimento Portland? Diz-me tu. Ora bem, falamos de um dos cimentos mais utilizados na construção civil. Em 1824, um pedreiro de Leeds, chamado Joseph Aspdin, registou uma patente que descrevia o seu método de fabrico de um cimento ou pedra artificial para construção de edifícios. Quando registou a patente, deu ao cimento o nome de uma ilha no sul de Inglaterra, conhecida pela sua pedra branca e fina, que ele achou que era parecida com a sua invenção. Estava criado aquele que continua a ser um dos cimentos mais usados na construção, o cimento Portland. Muito bem, António. Também não fazia ideia. Civil. Engenheiro civil. Eu sei. António, isto para mim era 50 mil euros. Atenção, eu não percebo nada de cimentos. Foste para Lândia, Eu não sou é? de ambiente. Depois, lá está. Aqui é exatamente Ok. assim. Portanto, cimentos e Jogos Olímpicos, não vamos contar com aquilo, Os tá Jogos bem? Ele é engenheiro, mas do ambiente. É. Não dá. António, pergunta 3 e 3 respostas certas até agora e tentemos a quarta. Vamos lá. Pergunta 4 para 3 mil. A pergunta é... Quem realizou o filme O Despertar da Mente? Michel Gondry, Stanley Kubrick, Tim Burton ou Wes Anderson? Filmaço. Pois é. Stanley Kubrick não é. É? Tim Burton não é. Com certeza. Vou jogar. Vou jogar um joker entre Michael Gondry e Wes Anderson. Pode carregar o botão. Entre o Sr. Gondry, que é Michel, não é Michael? É Michel Gondry. Michel. E Wes Anderson, é isso? E Wes Anderson. Então fazemos essa diagonal. Ok. E o Joker ilumina o Wes Anderson. 20 segundos. Ok. Bom, eu tinha dito quando fizesse isso que depois de escolher ficava com o outro. Portanto, Michel Gondry. Vamos ao Gondry? Sim. Vamos bloquear Michel Gondry. O Despertar da Mente. Título original um bocadinho maior. Não se chama The Awakening of the Mind. Chama-se Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pois. É um filme de 2004. E não é um filme do Kubrick. Ou é do Gondry, ou é de Tim Burton. Tim Burton, dos filmes. Ele faz filmes com nomes muito compridos, mas não sei se era esse. Não. Neste filme, acompanhamos a história de um rapaz chamado Joel que descobre que a sua namorada, Clementine, o apagou da memória. Joel decide sujeitar-se a um processo médico para também remover a Clementine da sua mente, mas, no entanto, quando tenta apagar a Clementine, percebe que tem todas as razões e mais algumas é para se apaixonar por ela. Pois. Sou capaz de, neste momento, talvez se fosse para Tim Burton. Fomos para Michel Gondry. Mas. A resposta está certíssima, Pronto. muito bem! Toda. Eu não me lembrava disso. Eu adoro quando isto acontece. 5 segundos antes, eu agora se calhar mudava. Resposta certa, o ar dele. Pois, bem sabia. Pois, nunca duvidei. Nunca duvidei. Só um pouquinho. Gondry foi o segundo filme de Michel Gondry. O Despertar da Mente, que é um filmaço. Eu vi. 3 mil euros, 6 jokers, um foi usado, podemos ir buscá-lo, ou melhor ainda, como eu gosto de dizer,
trazemos de volta esse joker que traz um amigo e passamos de 6 para 8 jokers. Com 10 respostas certas do António, temos 2 jokers novos para si. Agora é preciso chamar o António e vamos sendo horas à primeira ronda bónus. António, vem ter connosco. Atenção de grau. Ronda bónus 1. Caríssimo António, bem-vindo. Obrigado. Para que não haja dúvidas, 1 minuto é quanto dura a ronda bónus, quer a primeira, quer a segunda. Nesse minuto, António Pai, missão, ler no mínimo 10, para que haja a possibilidade de 10 respostas certas para lhe dar 2 jogos. António e António. Vamos lá. Bora lá então. Primeira ronda bónus a começar agora. Qual destas fontes de energia é renovável? Eólica, gás natural? Eólica. Certo. O Museu das Quintas Cruzes localiza-se na Ilha da Madeira, Ilha Graciosa. Ilha Graciosa. Errado. O que equipa venceu o Campeonato Turco de Futebol na época 2023-2024? Besiktas, Galatasaray. Besiktas. Não. O hipoclorito de sódio é um composto químico utilizado geralmente como desinfetante fertilizante. Desinfetante. Certo. Que autor grego escreveu a tragédia das Troianas? Eurípides, Sófocles. Heracles. Não é este o nome. Repita outra vez. Eurípides. Eurípides. Certo. Qual é a capital de França? Marselha, Paris. Paris. Certo. Carne de sol é um tipo de carne curada da gastronomia cabo-verdiana brasileira. Cabo-verdiano. Errado. Qual destas palavras designa um país ou uma região? Plaga, sócolo. Paga. Certo. Um joker. No bowling, quando se roubam os 10 pinos da primeira tentativa, obtém-se um Eagle Strike. 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 O Manifesto Comunista foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, Carl Jung. Karl Marx. Karl Marx e... Esse estava na pergunta. Eu pensava era do outro. Pois. Então, mas eu disse. Então tens que falar. Resolvem em casa! Era Engels a resposta certa. Friedrich Engels era a resposta certa. Mas temos 6 certas, que dá para um joker. Vamos recuperar aquele joker usado há bocadinho. É uma ronda bónus que merece aplausos. Até já, António. Temos uma segunda ronda bónus e também super joker. A torre volta a ficar toda iluminada. São 7 jokers na torre, mais os 3.000 na torre do lado. Portanto, estamos muitíssimo bem, sem esquecer o António como super joker. Pergunta 5, para 10.000, é a seguinte. Que rio português foi apelidado de Basófias? Lima, Guadiana, Mondego ou Zézer? Ora... Lima não me diz nada, Guadiana, Basófias também não sei porque seria. Estou mais para o Mondego e para o Zézer. E vou seguir novamente a minha estratégia. Vou jogar um joker. É só carregar o botão. Entre Mondego e Zézer. Há pouco era uma diagonal, agora temos uma reta aqui em baixo, um segmento de reta, e salta fora o Zézer. Então, vou seguir também aquilo que normalmente faço quando utilizo o joker. Se tenho dúvida entre 2, não faz muito sentido, a não ser que tivesse realmente mais dúvidas, mas neste caso vou jogar o Mondego, fixar no Mondego. Posso bloquear? Pode bloquear. Bloqueamos então o Mondego. Prometo não mudar de novo. O Basófias, que é uma alcunha que hoje em dia podemos dar a um amigo nosso. Olha-me o Basófias ali. Mas há um rio que tem esse apelido, essa alcunha de Basófias. Porquê? Eu espero que seja porque passa em Coimbra e que isso tenha alguma coisa a ver exatamente com as tradições de Coimbra. É o que eu consegui encontrar na ligação. Isto advém da irregularidade do seu caudal. Falamos de um rio que tanto pode estar com muita água, como, por exemplo, pode ficar reduzido a 1 metro cúbico por segundo no verão. Portanto, tanto temos um rio caudaloso, ora um rio reduzido a um fiozinho de água. Na nascente. Isso agora... Não é o Guadiana. Ok. O Zézer, o joker, já mandou fora. Pois bem, a resposta, Mondego, está corretíssima, muito bem, António!
A safar-se bem. Por enquanto. Por enquanto, está a subir, não falhou nenhuma. E a lógica que eu utilizei funcionou. Porque é que vai mudar agora? Isto é Exato. como no futebol. A equipa que ganha não se mexe. Exatamente. Espero que essa estratégia possa ser aplicada numa pergunta para 50 mil. Pois. Chegando aos 50 mil, como eu gosto de dizer e digo sempre, a gestão do jogo é completamente diferente. Para chegar ao topo da torre do dinheiro, eu quero a resposta certa à sua pergunta número 6. O cometa Shoemaker-Levy 9 colidiu com qual destes planetas em 1994? Marte, Júpiter, Saturno ou Urano? Ora bem, o Urano é suficientemente pequeno para que não conseguisse acertar nele. Portanto, descartava aqui o Urano. Marte parece demasiado perto de nós para que a coisa não tivesse sido mais noticiada. Portanto, vou usar a mesma a minha estratégia. Então, vou... Joker entre Júpiter e Saturno. Entre Júpiter e Saturno. Mandámos Saturno à vida. E seguindo a mesma regra, vou marcar, portanto, bloquear Júpiter. Posso bloquear Júpiter? Vamos bloquear Júpiter, seguindo a mesma Bloqueamos regra. Júpiter. Interessa-se pelo espaço? Interessa, mas confesso que não me diz nada, por isso é que eu retirei Marte. Acho que se fosse em Marte, em 94, eu talvez me lembrasse. Urano... António, se tivesse muito, mas mesmo muito dinheiro, é daqueles milionários que pagava não sei quantos milhões para ir lá acima ao espaço, ver 5 segundos e voltar cá para baixo, ou não? Era capaz de fazer Era capaz? isso. Era capaz. A sério? Era capaz. Porque isso é uma aventura também. A nossa dimensão Ok. é interessante. Gostaria sim de fazer isso. Não tenho o dinheiro. Como não E acho que tem? 50 mil também não Mas vão. tem milhas. Tem milhas, António. Ok, tenho que combinar com a TAP. Desculpe, mas é que eu estava Vamos aqui combinar com a TAP. preocupada que agora ia gastar dinheiro para ir ao espaço com tanta milha. Oh, mas já tem tudo Pois é, acumulado. Pois é, pronto. Vou seguir esse conselho. Você chega à NASA e estende-lhe um tapete vermelho. Oh, António, pá, pelo amor da santa, sente-se aqui, leva o fogo lá para cima, homem. Pois é. Bem, Marte não é a resposta certa. Ok. Ou é Júpiter ou é Urano. Dimensão de um e de outro é completamente diferente. Completamente diferente. Por isso eu acho que eu não ia acertar em Urano. Se tivesse que escolher onde acertar, Júpiter é mais fácil. Onde é que os cometas acertam? Isto lá é lá com eles, claro, não é? claro, Sabes lá o que é que o cometa tinha bebido? Falamos de um cometa que se fragmentou em pedaços e colidiu com a resposta certa em julho de 94. O cometa tinha sido descoberto em março de 93 pelos astrónomos Caroline e Eugene Shoemaker e David Levy, que pela primeira vez observaram um cometa ativo a orbitar um planeta. Desta vez não trocava. Não trocava? Acho que não. Mas que era falhava. Para 50 mil, fomos para Júpiter. A resposta está corretíssima. Muito bem, António! E qual foguetão? Começámos cá em baixo, fomos a subir. E estamos nos 50 mil euros! Chegar aos 50 é sempre a parte mais fácil. É, não é? Depois, fica Eu lá, gosto sempre quando a matemática do jogo é esta. Em metade do jogo, pau, chegou aos 50, falta a outra metade. Pois é. Falta só isso. Claro, só. Claro. Metade já foi. Não, isso é verdade. A parte mais difícil, que é sentar-se na cadeira, lidar com os nervos. Agora já está em casa, até já descobriu qual é que é a estratégia verdade. certa. É descartar duas, usa um joker e está certo. Exatamente. É fazer isto o resto do tempo, homem. Ok. Quando chega aos 50 mil e há jokers, há uma coisinha que eu digo. Não usa 3 jokers para chegar à resposta certa. Não o fez até agora, já percebi que é muito estratega, ótimo, mas não quero isso. Não quero eu, nem quero o Vento António. Mais vale arriscar e falhar. Sim. Ajudas, 5 jokers e o António. Não esquecer ali o António, pode ser chamado quando quiser. A pergunta 7 para continuar nos 50 mil é a seguinte. Em que dia se realiza a tradicional procissão dos pendões em Elvas? 14 de janeiro, 12 de maio, 29 de junho ou 20 de setembro? Pois, se eu quiser ser mauzinho, chamar para o meu filho agora.
Porque ele não faz a mínima ideia, tal como eu não faço a mínima ideia. Então, se ele não faz ideia, não o chamo. Já depois. Não, mas era só para chateá-lo. Ah, A gente somos assim, pai e filho, sempre a. Estou a brincar. 25 segundos. Mas realmente não tenho ideia da posição dos pendões, portanto não tenho aqui nada onde me agarrar, são datas. Uhum. Enfim, posso tentar algumas que possam ter algum significado especial. 10 segundos. Vamos dizer Rápido. 29 de junho. 29 de junho. António, estamos à vontade em procissões e datas. É a especialidade. É? Portanto, esta podia perfeitamente ser uma pergunta para ti. Oh. Mas o teu pai não te chamou. Não, ele não sabe essa minha... É um segredo que eu tenho. Muito bem guardado. O que é que respondeste? O que é que eu respondi? Sim. É a mesma coisa que o meu pai. Está certo. 29 de junho. Então está certo. Portanto, o António, que pensou, posso tramar o meu filho, chamando numa coisa que ele não faz ideia, e respondeu o mesmo. O karma, o karma, o karma. Tramado. O karma é tramado. Mas atenção, o karma é tramado, mas podem ter a resposta certa e quem sabe tudo sobre procissões é a nossa Patrícia. Patrícia, esta em Elvas, conta-nos lá o que há para saber sobre a procissão dos pendões. Ai, eu hoje estou muito devota. É a Nossa Senhora dos Remédios, é a procissão dos pendões. Muito bem, então vamos a isto. Falamos de uma procissão, de facto, só de pendões, sem andores. Os pendões representam a vida civil, religiosa e administrativa das paróquias, as associações, confrarias, freguesias e localidades do concelho. Acolhem-se também representações dos concelhos vizinhos, porque somos todos amigos. É verdade. A procissão dos pendões acontece junto da Igreja do Senhor Jesus da Piedade, portanto é aí que se realiza todos os anos a Feira de São Mateus, que inicia precisamente com a procissão dos pendões, Senhor Deus. que não acontece a 14 de janeiro, nem a 12 de maio. Vamos aos 20, não é? Vamos, vamos. A resposta certa é 20 de setembro. 20 de setembro. Pois. Não usei a minha estratégia? Mas atenção, não fazendo ideia, não valia a pena usar a estratégia. Não. Não valia a pena. Portanto, arriscou, deu-se mal na resposta, no entanto continua com 2 jokers e continua com o António. Ainda bem que não o chamámos porque também poupamos essa ajuda do Super Joker. Continua nos 50 mil, agora com algo diferente. Tem 2 jokers. Se falhar, cai. Se cair com 2 jokers, só cai um patamar. Portanto, ir para a ronda bónus com o António nos 10 mil não é nada mal. E vamos a mais uma pergunta, outra vez, para 50 mil, é onde está e é onde queremos que fique para a próxima ronda bónus, que é depois da pergunta 8. A 8ª pergunta é a seguinte. Quem compôs a banda sonora original do filme Ao Lodo no Cais? Bernard Herrmann, Herbert Stothart, Leonard Bernstein ou Victor Young? Bom, destes, o mais conhecido é o Leonard Bernstein. E mais uma vez, como não consigo retirar dali nenhuma, vou fixar-me, enfim, Herbert Stothart, Bernard Herrmann. Bom, vou-me fixar no Bernstein, Leonard Bernstein. Posso bloquear? Não, vou ocupar o mesmo cantinho que há pouquinho apostei e vou jogar nessa. É uma Bloqueamos o grande Leonard Bernstein. Ao Lodo no Cais. não é bom. Se a pergunta fosse quem é o protagonista do filme Ao Lodo no Cais, Pois. não seria para 50 mil essa pergunta. Mas também, olha, neste momento estava com dificuldade de responder. Talvez Olhando para as opções, se calhar acertava. sim, talvez. Marlon Brando. Claro. Realizador, o grande Elia Kazan. Uhum. É um filme de 1954. Exato. O Victor Young não é a resposta certa. O Herbert Stothart também não. Ou é o Bernard Herrmann ou o Leonard Bernstein. António, foste para qual? Eu fui para o Bernardo. Porquê o Bernardo? Herrmann disse-me qualquer coisa. O nome Herrmann. Pensei em chamá-lo. Ambos têm história e
deixaram bem presente a sua música em Hollywood. O Bernstein, não só na Broadway, mas também na Sétima Arte, em Hollywood, e o Herman também. O Herman, aliás, é o autor de muitas bandas sonoras do Hitchcock. 1954 é o ano em causa. A resposta, Leonard Bernstein. Está certíssima! Muito bem! Estou preocupado. Está preocupado? Estou. Porquê? Há muito tempo no 50. Não gosta? Gosto, mas já Então- sei que assim não se chega ao final. Calma, calma. Antes de chamar o António, recordemos o gênio do grande Leonard Bernstein. Um aplauso para o imortal Leonard Bernstein. Muito bem. É uma ronda bónus importante para que o António lhe consiga dar 1 ou 2 jocas. António, vamos à ronda bónus número 2. Um aplauso para o António. Bora lá. É uma ronda bónus importante. Jogamos para 3 ou para 4 jocas. Tentemos as 10 respostas certas. Muito bem, vamos lá. António Pai, António Filho, vamos a isso. 1 minuto a contar a partir de agora. O bico de pato é uma variedade de croissant pão de leite. Pão de leite. Certo. Em qual destas localidades se situa uma estátua equestre de Nuno Alves Pereira, Batalha, Lisboa? Batalha. Certo. Que piloto venceu em 2024 o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1? George Russell, Lando Norris. Lando Norris. Errado. O Benin é um país do continente africano, asiático. Africano. Certo. Qual destes manifestos defendia uma Europa livre e unida? Manifesto Surrealista, Manifesto Ventotena. Manifesto surrealista. Errado. O Big Ben, um dos símbolos da cidade de Londres, é um pórtico, um sino. Sino. É um sino, sim, senhor. Em 2024, Ala Toppestad foi eleita presidente de que país? Islândia, Finlândia. Islândia. Certo. Um joca. Por que outro nome é designado o mineral de sulfureto de chumbo? Galena, quartzo. Galena. Muito bem. Em que rio naufragou em 1980 o cargueiro inglês Stolen? Tejo, Douro. Douro. Não, foi no Tejo. Que tipo de instrumento musical é uma rabeca? Aerofone, cordofone. Cordofone. Muito bem. Qual E destes acabou o adjetivos- tempo. Bush. António, impressão minha, ouviu o nome de islandês Exatamente. e basicamente decidiu não dizer o apelido. Quero nisso. A senhora... Qualquer coisa. Qualquer coisa. É a primeira-ministra do quê? Ficava aí dois... Tu vai que é tua, a minha não é de certeza. Temos, a partir de agora, 3 jokers. Conseguiu ler 10. 10 lidas, 7 respostas certas. É uma muito boa ronda. Temos 3 jokers e ainda temos António como super joker. Portanto, temos aqui boas ajudas. Está nos 50 mil. Só faltam 4. António, até já. Um aplauso para os dois. Boa ronda. Sete respostas certas. Com 7 chega este joker. A torre de 2 passa a ser uma torre de 3 ajudinhas. Também temos o António como super joker. São 4 ajudas e 4 também as perguntas que faltam. Agora, vamos lá ver. Queremos é ficar aqui até ao final. Com 3 jokers, não sai dos 50 mil. Pois é. Vamos à pergunta 9. Para continuar com 3 jokers nos 50 mil, a pergunta é a seguinte. Em 2012, que organização internacional foi distinguida com o Prémio Nobel da Paz? Médicos Sem Fronteiras, ONU, Unicef ou União Europeia? Todos merecedores, diria eu. Eu acho que vou utilizar aqui o meu super joker. Vamos chamar o seu filho? Acho que sim. Então carrega lá no botão. António, atenção de grau, vem ter connosco. Super joker chamado. António ao lado do António, António ao lado do António. Agora. Hã? 48 segundos, há jokers. Podem falar. Tu escolheste. Sim. Eu não- arriscaria o Médicos Sem Fronteiras. Sim. Porque, de facto. A União Europeia não parece, não é? Não, a União Europeia não me parece. Unicef? para o a Unicef, aí é que, pois, fica na dúvida entre a Unicef e os Médicos Sem Fronteiras. Eu arrisquei nos Médicos Sem Fronteiras. 30 segundos. Agora,
Mas sem Pois. certezas nenhumas, não tens a contar aqui com. Não, mas não era, eu pensava que esta era as tuas Eu sei, eu especialidades. estive a estudar e nem mais esta passou. Mas Não devia. Por isso, olha, é o que temos. Eu diria 15 Médicos Sem Fronteiras. A União Europeia não faz sentido absolutamente nenhum. ONU. Também acho que não. Tinhas a ver no Unicef. A Unicef é que. Atenção, Posso... 5 segundos. Médicos sem bloqueio Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Responsabilidade dele. Tu não estás bem a ver a desgraça que tem sido ali. É que neste momento eu perdi a Ai, confiança. pai, adoro. Estamos juntos. Não, vai tu. Força. Força, atira-te. Atira-te. Mas ali há tubarões. Boa Atira-te. sorte. Bem, Prémio Nobel da Paz. Um prémio que existe desde 1901. Portanto, são mais de 100 anos. Primeira coisa. As 4 organizações que aqui estão já venceram o Nobel da Paz. Todas. Agora, a data. Agora a data. 2012. Bem, 2012 é o ano que falamos. A ONU já venceu. Kofi Annan recebeu em 2001. Ok. Não é a resposta certa. A Unicef venceu bastante antes. 1965. E ficamos com Médicos Sem Fronteiras e União Europeia. E com a certeza absoluta que não é a União Europeia. Disseste isso, não é? Pois, exatamente. Já fostes. Não, eu tinha a certeza absoluta que não era a União Europeia. portanto, Já é que- fostes. O pai não só diz é ele, E agora como empurra. depois realça. Não. Ainda Ele calca, disse ainda calca. de certeza absoluta que não é a União Europeia. Que é para História lembrar. da minha vida. Em 2012, quem venceu o Nobel da Paz foi a União Europeia. Foi a União eu já Europeia. sabia. Tu Os sabias, Médicos Sem não sabias? Fronteiras ganham em 1999. Ok. Uns aninhos antes. Isso quer dizer que esta pergunta levou Super Joker e os Jokers. Portanto, António, só há uma forma de ganhar 50 mil, é acertar na 10, na 11 e na 12. 3 perguntinhas que ainda faltam, a partir de agora, oficialmente sem ajudas. António, bom esforço. Um aplauso para o António. Obrigado, António. Até já. Boa sorte. António, isso quer dizer o quê? A partir de agora jogamos para ficar nos 50 mil. E cada resposta certa é também um pequeno alívio de falta menos uma para isto acabar. Só faltam 3. Problema, falhar a próxima. É uma queda de 3 patamares até aos 1000. E se falhar a 10, depois pode subir na 11 e na 12 para um prémio máximo de 10 mil euros. Que não é mau. Mas já não há 50 mil, falhando a próxima. 10, 11, 12. Ok. Bora lá. Pergunta 10, António. Para ficar nos 50 mil, a 10ª pergunta é a seguinte. Onde se situa Casa do Esparto, local dedicado ao trabalho artesanal com esta planta? Lolé, Olhão, Lagos ou Silves? Bom, agora as respostas são mais simples, porque não tenho que se eu não souber, tenho que responder de qualquer das formas. Portanto, é tudo é algarvio, claro, desparto, a planta, Lolé, Olhão, Lagos. Isto é uma pergunta simples para quem vivesse lá. Um bocadinho mais complicada para quem não conhece, como é o meu caso. Destas cidades a que eu estou mais ligado é Lagos. Fiz muitos anos férias em Lagos. 15 segundos. Mas não vou para Lagos. Então, 8 segundos. acho que vou para Silves. Silves? Sim. Vamos bloquear a bloquear resposta Silves. Casa do Esparto. Patrícia, que casa é esta? Olha, foi inaugurada em 2023 numa antiga escola primária e é curioso, portanto, o esparto é uma planta herbácea que cresce espontaneamente nesta zona do país e no passado foi utilizado para produzir cordas, tapetes, alcofas, uma série de utensílios utilizados em casa, na pesca, na agricultura, de tudo um pouco. O trabalho com o esparto chegou a ter um papel importante na vida socioeconómica deste concelho algarvio, mas com o passar dos tempos o ofício perdeu expressão. A Casa do Esparto veio dar, de facto, um novo fôlego a esta arte. Não fica em Lagos. Não fiquem lá. Ok. Muito bom para passar férias? É. Não tem a Casa do Esparto.
E também não fica em Olhão. A resposta certa, a localização da Casa do Esparto é Lolé. Lolé. Pois é. Resposta não era Silves, resposta é Lolé, e com esta resposta incorreta não há 50 mil hoje, Garantido. mas pode haver 10 mil. Vamos às duas perguntas mais importantes do seu jogo. É verdade. António, atenção, porque se falhar a 11, o trambolhão É grande. é grande. E como a resposta é errada na 11, a última é só para 200 euros, porque cai 3 patamares. Exato. Portanto, não queremos pensar nisso, queremos duas respostas certas, 3 mil, pergunta 11, e 10 mil, pergunta 12. Ok. Faltam só duas. Vamos a isso? Vamos lá. Pergunta 11, António, para 3 mil. Boa sorte. A pergunta é a seguinte. Quem escreveu o conto O Banqueiro Anarquista? Adolfo Casais Monteiro, Alexandre Herculano, Fernando Pessoa ou Vitorino Nemésio? Conhece o conto? Conheço. Quem o escreveu? Pois é. Nesta altura começa tudo a ficar complicado. Caramba. Vitorino Nemésio, excluo. Tem 30 segundos. O Fernando- Banqueiro Anarquista. Banqueiro anarquista. Fernando Pessoa, Adolfo Casais Monteiro. 20 segundos. Esta pergunta é para 3 mil. 3 mil. 10 Ok, segundos. Ok. António, 5. Bloqueio Rápido. Adolfo Casais Monteiro. Adolfo Casais Monteiro. O Banqueiro Anarquista. Poxa. Um conto publicado em 1922. Uma história aparentemente contraditória de um banqueiro que se diz anarquista, construída a partir de um diálogo com o seu amigo, que serve também de narrador ao longo do conto. Descartou Vitorino Nemésio. Eu retiro Alexandre Herculano Ok. e retiro Vitorino Nemésio. Ok. E é Fernando Pessoa. Foi um conto publicado no primeiro número da revista Contemporânea, em 1922. E diz que foi o único conto que o autor, que é a resposta certa, conseguiu publicar em vida. A resposta é Fernando Pessoa. É Fernando Pessoa. Era o Fernando Pessoa. Pois é. Fácil é descer. Fica lá que é complicado. António, não queria nada que isto acontecesse. O António também não, obviamente, ninguém queria, mas sem jokers, nesta altura, aquele patamar dos 1000 é sempre tramado. Isso quer dizer que a última pergunta, António, é para 200 euros. É qualquer coisinha. Chamemos-lhe quase um prémio de consolação. Exato. Mas atenção, tem que me dar uma resposta certa e tem que ir a jogo. Está no 0, não pode não ir. Vai a Claro. jogo, resposta errada, 0. Resposta certa, Claro. 200. Vamos à última pergunta. Meu caro António, fechamos o joker com esta pergunta. Vale 200. E a pergunta é... A caipirinha é uma bebida tradicional de qual destes países? Angola, Brasil, Cabo Verde ou Guiné-Bissau? Bom, isto é fácil. Realmente é. Não é Angola, não é Cabo Verde, não é Guiné-Bissau, é obviamente do Brasil. É? É, Posso bloquear o Brasil? pode bloquear o Brasil. Vamos bloquear então a resposta Brasil. Há a Inha e há a Oscar também. Ah, No Brasil não há muita Oscar. A Oscar é uma coisa mais nossa. Não, também Mas- fazem. A malta não é insultada se pede lá a Oscar? Não, Não? não. Eu acho que eu sou lá insultado por qualquer outras coisas. Não pelo que bebe. Beber pode beber tudo o que quiserem. A caipirinha, a resposta Brasil está certíssima, claro que sim, António. António, andámos muito tempo nos 50 mil, mas quem vê o Joker sabe que este jogo é muito tramado. Mas gostei muito de o ter aqui. Muito obrigado. Para estreantes esteve muitíssimo bem. obrigado. Este passou num instante. É. Espero muita felicidade para si e para a sua Márcia. Márcia, obrigado também por ter vindo. Quanto ao António Júnior, felicidades para a Cátia, para os miúdos.
Felicidade também no trabalho e gostei muito de vos ter aqui. Foi uma estreia muito engraçada para os dois. Muito Obrigado obrigado. pela vontade, pela simpatia, pela graça. E são 200 euros, mas vá lá, obrigado. não posso dar mais. Gostava muito de dar mais, mas é o prémio final. Um aplauso para os Antónios, que saem do Joker com 200 euros. Obrigado por terem vindo. Até à próxima, António. Gostei Obrigado, muito. Quer só obrigado. grau? Obrigado, António. Obrigado. Temos António Pai, temos António Filho e temos um Vasco que queria mais de 200 euros, mas já está. O patamar final tem sempre aquele valor para um para casa. Andámos lá em cima, onde? Nos 50 mil, e é sempre o dinheiro máximo, o valor do prémio máximo aqui no Joker. Hoje não dei, quiçá no próximo Joker, quem senta naquela cadeira não leva esses 50 mil euros. Eu sou o Vasco Palmeirinho, até à próxima. Continua com o RTP, tenha uma excelente noite.